Bom dia, Paulo Gastal Neto e os nossos amigos da Rádio Universidade. Durante esse final de semana, a União Africana de Nações completou 50 anos. A organização, composta por 54 nações africanas, celebrou a data em Addis Abeba, a sua sede e a capital da Etiópia. E a regra dita que os anfitriões ofereçam o bolo da festa. Nesse caso, entretanto, a história foi bem diferente. O bolo, os salgadinhos e tudo mais foram levados por uma convidada, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Durante a festa, Dilma anunciou algo que, para um brasileiro trabalhador, é absolutamente injustificável. O governo brasileiro está perdoando 900 milhões de dólares, ou cerca de 2 bilhões de reais, da dívida de 12 países africanos. A dívida é resultante, na maioria dos casos, de empréstimos feitos nos anos 70. A medida absurda beneficia os seguintes países: Costa do Marfim, Gabão, República da Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia, República Democrática do Congo, República do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sudão, Tanzânia e Zâmbia. Nosso ouvinte desavisado pode pensar: esses países não teriam como saldar as suas dívidas para com o Brasil. Cabe lembrar, então, que os maiores beneficiados pela ação do governo brasileiro, a República do Congo, que está tendo uma dívida de 352 milhões de dólares perdoada, a Tanzânia, com uma dívida de 237 milhões de dólares, e a Zâmbia, com uma dívida de 113,4 milhões de dólares perdoados, possuem reservas consideráveis de petróleo, gás natural e cobre. A caridade revoltante do governo brasileiro foi anunciada absolutamente sem alarde aqui no Brasil, mas foi manchete em jornais internacionais importantes, como El País, na Espanha, e surge em um momento polêmico por principalmente 3 razões. A primeira é porque no dia em que Dilma embarcou para a África com o seu pacote de bondades, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o governo não negociará e muito menos perdoará a dívida dos estados brasileiros, os quais recebem muito menos verbas do que o necessário e que são, historicamente, submissos e dependentes do governo federal. A segunda é porque há uma estranha e preocupante coincidência. Em março desse ano, meus amigos, o ex-presidente Lula esteve em viagem à África. Lula ficou por 6 dias no continente e passou por 4 países, incluindo um que já teve metade de sua dívida perdoada por ele, Lula, em 2010, a Nigéria, a custo de mais de 160 milhões de reais para os cofres públicos. A viagem de Lula em março foi integralmente custeada por algumas das maiores empreiteiras do Brasil, com grandes interesses em construção civil na África. As empreiteiras incluem gigantes como a Andrade Gutierrez, a Odebrecht e a Queiroz Galvão. A informação de que a viagem de Lula, com o objetivo declarado de dar 2 palestras, fora paga pelas empreiteiras, foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Instituto Lula, que, no entanto, não informou os valores pagos, sob a alegação de que são dados reservados. No mercado, estima-se que cada palestra de Lula custe R$200 mil. Mas se a primeira e a segunda razões são de revoltar o cidadão, a terceira é de fazer alguém decente arrancar os seus cabelos. O perdão da dívida, no valor de quase 2 bilhões de reais, está acontecendo para que o governo brasileiro possa fazer novos empréstimos a esses países africanos. Hoje, a nossa legislação impede que países com dívidas recebam novos empréstimos. Ou seja, tente o senhor, a senhora, entender a lógica do governo petista. Os países africanos devem ao Brasil há mais de 20 anos. Nunca pagaram e agora vão ser perdoados. E com qual objetivo? Que o Brasil empreste mais dinheiro, que provavelmente eles não vão pagar. O líquido e certo nessa lógica, meus amigos, é que 2014 será ano eleitoral. Eleições
presidenciais. Na eleição de 2010, as empreiteiras, essas que têm forte interesse na África, em muitos desses países perdoados, as mesmas que financiaram a viagem de Lula, doaram mais de 27 milhões de reais para a campanha de Dilma. Naquele ano, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, a campanha da presidente recebeu 15,7 milhões de reais da Andrade Gutierrez, 9,38 milhões de reais da Queiroz Galvão e 2,4 milhões de reais da Odebrecht. Enquanto isso, no Brasil, os estados e os municípios agonizam com poucos recursos para áreas cruciais, como educação, saúde e segurança pública. Sem ajuda, sem perdão, sem bolo, sem salgadinhos. Que pena! Ah, que pena que nós não fazemos festinha em Addis Abeba. Um forte abraço e um bom dia a todos.